Olá, pessoal! O assunto dessa aula é energia. Bom, a ideia de energia está presente em diversas situações do dia a dia, como quando acendemos a lâmpada ou quando caminhamos. Muitas vezes não conseguimos definir o que é energia, mas conseguimos facilmente perceber que ela se manifesta de várias formas. Quando erguemos ou empurramos objetos, estamos fornecendo energia a eles. Além disso, percebemos claramente a conversão de uma forma de energia em outra. Como veremos nessa aula, as usinas hidroelétricas aproveitam a energia armazenada pela água da represa para transformá-la em energia elétrica. Bom, todos têm uma ideia intuitiva sobre o que é energia e sabem que ela é essencial para os eletrodomésticos, como veremos no caso do chuveiro. A energia se manifesta de várias formas e cada uma delas pode se transformar em outras. Um exemplo comum do nosso dia a dia é a televisão. A energia elétrica é convertida em energia sonora e luminosa. A energia, então, nunca é criada ou destruída, ela apenas pode ser transformada de uma forma para outra, sendo sua quantidade sempre constante. Essa é a lei da conservação de energia. O que é a potência do chuveiro e como ela influencia no funcionamento? Potência é a rapidez com que uma certa quantidade de energia é transformada, ou seja, a potência está associada à taxa de transferência de energia de um sistema para o outro. A unidade de potência é o joule por segundo, que também pode ser denominado de watt. Isso significa que 1 watt é a potência consumida quando 1 joule de trabalho é realizado durante 1 segundo. No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica o quanto de energia elétrica foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Por exemplo, esse chuveiro elétrico consegue transformar em 1 segundo 5.500 joules de energia elétrica em energia térmica. Por isso, ele tem uma potência de 5.500 watts. Essa etiqueta mostra a potência do chuveiro elétrico. Quanto maior a potência, maior o aquecimento do chuveiro. A letra, então, indica a eficiência energética do equipamento. Quanto mais próximo ao A, mais econômico o chuveiro é, porém esquenta menos água. Também é possível ver na etiqueta o consumo de energia em kWh. Lembrando que 1 kW é igual a 1.000 watts, ou seja, 1 kWh é a energia consumida durante um banho diário de 8 minutos. Como fazer o cálculo do consumo de energia de um chuveiro? Supondo que em uma residência vivam 2 pessoas e que cada um tome 2 banhos por dia por cerca de 15 minutos cada. Qual será o consumo de energia e quanto o chuveiro consome em reais? Dados: potência do chuveiro, 5.500 watts e custo por quilowatt-hora, 96 centavos. Vou dar um tempo para vocês pausarem o vídeo, tentarem fazer e já corrigimos. Primeiramente, é necessário separar todos os dados e informações para que fique mais clara a compreensão. Sabemos que a potência do chuveiro é 5.000 watts. Isso equivale a 5,5 kW. Como já aprendemos, 1 kW é igual a 1.000 watts. Para determinarmos o tempo que o chuveiro fica ligado, basta multiplicar a quantidade de banhos pelo tempo gasto. Nesse exemplo, 4 banhos por cerca de 15 minutos. Isso é igual a 60 minutos por dia. Então, o chuveiro fica ligado 1 hora por dia. Assim, o consumo em kWh é dado pela multiplicação da potência pelo tempo e pela quantidade de dias.
Então, o consumo de energia no mês foi de 165 kWh por mês. Para calcular o quanto o chuveiro consome em reais, basta multiplicar o custo do quilowatt-hora por mês pelo consumo do chuveiro naquele mês. Se o custo por mês de 1 kWh é 96 centavos, então o custo de 165 kWh é igual a R$ 158,40. É um cálculo simples que você pode utilizar para saber o quanto o seu chuveiro consome e o quanto você paga na conta de luz. Como funciona uma hidroelétrica? A potência também pode ser associada à transformação da energia no tempo. A capacidade de geração de uma usina de eletricidade é medida através de sua potência. Por exemplo, a usina hidroelétrica mostrada na figura transforma a energia potencial gravitacional da água da represa em energia elétrica. Então, em uma usina hidroelétrica, a energia potencial gravitacional da água se converte em energia cinética. Lembrando que a energia potencial gravitacional está associada a um corpo que se encontra a certa altura em relação a um determinado nível. Nesse caso, é a energia da água no reservatório. E a energia cinética está relacionada ao movimento de um corpo. Nesse exemplo, é a energia da água sob pressão. Então, aqui, a energia potencial se transforma em energia cinética da água, que se converte em trabalho de rotação no eixo da turbina. Lembrando que trabalho mede a transferência de energia de um corpo para o outro, por ação de uma força. Assim, no gerador elétrico constituído de ímãs e bobinas de fio, o trabalho da turbina se converte em energia elétrica. Vocês têm ideia de quantos litros de água são gastos nas hidroelétricas para produzir energia o suficiente para carregar algo tão presente no nosso dia a dia como os aparelhos eletrônicos? Temos que a energia consumida na recarga completa é de 15 watts-hora. Dessa forma, anualmente consumimos em média 365 vezes esse valor, resultando em média em 5.457 kWh anuais. A energia consumida para recarregar um único aparelho celular durante um ano no âmbito nacional, com uma média de um celular por habitante, esse consumo ultrapassa a faixa de 1 bilhão de kWh. São necessários 3.600 litros de água nas hidroelétricas para gerar 1 kW. Então, primeiro a gente tem que converter esse 1 bilhão de kWh em 1 kW, e a gente multiplica 1 bilhão por 1.000, que resulta em 1 trilhão, e a gente multiplica esse 1 trilhão por 3.600, que é o valor de litros gasto. E isso a gente tem um valor resultante de 3 quadrilhões e 600 trilhões de litros de água para abastecer esse consumo de energia. Vocês sabiam que quando a energia é transportada nos fios de alta tensão, ela perde cerca de 50% do seu valor inicial de quando saiu das hidroelétricas? Pergunta: vocês saberiam me dizer o porquê da diferença voltaica de 110 e 220 volts? Para esta pergunta, primeiramente é interessante entender melhor como funciona o circuito elétrico dentro dos aparelhos que comumente utilizamos em nosso dia a dia. Quando plugamos um aparelho eletrônico ou eletrodoméstico na tomada, há dois polos principais. Em um deles entram os elétrons e do outro saem os elétrons. Durante essa travessia, o aparelho serve de intermediário e colocado em funcionamento. Ou seja, é essa travessia de elétrons de um polo para o outro que ocorre dentro dos aparelhos é que aciona seus motores, aquece suas espirais e etc. Com essa simples definição em mente, podemos avançar para a nossa pergunta inicial. Qual a diferença voltaica de 110 e 220 volts? Basicamente, todos os aparelhos eletrônicos já estabelecem em sua embalagem a potência que conseguem atingir em watts. Por exemplo, um rádio que atinge 4.000 watts alcançará sempre esse valor, tanto na versão 210, 220 ou 110 volts. O que muda de fato neste caso é a especificação de cabo, pois naturalmente algumas adaptações são feitas entre as diferentes tensões.
E os aparelhos que geram calor geralmente são usados a potência voltaica de 220 volts, porque eles conseguem ter uma economia de energia maior.